Olá, essa é uma homenagem a alguém que eu muito admiro, pelo seu caráter, pela sua personalidade forte e pela sua inteligência. Alguém que me é caro também pelo que representa para mim, meu avô, meu padrinho de batismo, e alguém que é referência por ser um visionário e um homem avançado no seu tempo, João Mangueira de Andrade. Vovô, neste dia 12 de julho, completa 90 anos. E eu não poderia deixar passar em branco sem lhe fazer essa justa homenagem. Não que 90 seja mais importante do que 89, ou de que todos os outros anos que vovô vai viver ainda. Mas é sem dúvida um marco, um referencial, para que a gente possa compreender melhor esse ser humano incrível, que tem suas limitações como todo ser humano, pelos traços genéticos que traz dos seus antepassados, pela sua cultura, pela forma como foi criado, mas que tem como característica principal o amor à sua família. E foi isso exatamente que a gente percebeu nesse mergulho que a gente fez na sua história, nessa viagem em busca das suas raízes. João Mangueira, próximo a fazer 90 anos de idade, realiza uma viagem incrível em busca das suas raízes. Para que não perdesse o caráter surpresa da homenagem, foi dito a ele que se tratava de um passeio para rever as suas origens, em Cajazeiras e em Catolé dos Mangueira. Mais do que uma homenagem, foi realizada uma incrível viagem às origens da família Mangueira, rever as terras onde tudo começou e perceber a grande emoção que o homenageado sentiu nesta viagem é algo indescritível. João Mangueira nasceu no sítio Belo Monte, onde ele próprio faz questão de retificar, uma vez que sempre se diz de que ele nasceu no Catolé dos Mangueira. Na verdade, são dois sítios vizinhos, e guiados por informações aqui e ali, conseguiu chegar ao lugar tão relatado por ele no decorrer da viagem. Depois de certificado de que estava no sítio Belo Monte, pelas informações de vários moradores, ele teve uma surpresa agradável. Encontra a casa do seu tio Tiburtino. Estava intacta, imponente, e ele se sentiu muito animado em conversar com os atuais moradores, fazendo perguntas sobre as famílias e contando histórias de sua época. Aqui é a casa de meu tio, Tiburtino de Mangueira. Relatou momentos que viveu ali, com todos seus familiares. Lembrou dos tios que moravam nos arredores e mostrou onde ficava a casa de cada um. A de tio Nezinho, seu padrinho de batismo, de tio Jaca e de tia Bila. Igualmente, ficou surpreso em ver que mais adiante estava a casa da tia Lola, que apesar de abandonada, também estava intacta. Dali, ele contemplou a paisagem e ficou por instantes pensativo, como quem respirava os mesmos ares da sua infância. A estrada a partir dali se tornava mais difícil e um estreito corredor dava acesso à parte mais alta do sítio, a divisa entre Belo Monte e o Catolé, onde ainda hoje se encontra o açude e o engenho que lhe traz tantas recordações. Quando nós compramos a terra, tinha só o começo de um bardinho pequeno daqui para ali para um lobo aí. Ele endireitou isso não sei quantas vezes. De tão inóspito, teríamos que voltar e fazer o percurso de carro por outra estrada. Ele fez questão de ir por ali e percorrer a pé aquele corredor que mais parecia para ele um túnel do tempo. Pois mesmo depois de ir embora para Cajazeiras, devido à proximidade, aquele lugar fez parte de toda a sua infância e adolescência. E segundo ele, fez aquele trajeto por muitas vezes como naquele instante. A maior surpresa foi encontrar um morador muito próximo e querido, senhor Neto Mangueira, filho de tia Bila. Ele não imaginava de que pudesse ter alguém da família ainda por ali, e mais gratificante ainda foi a forma como foi recepcionado. Para mim foi uma alegria maior do mundo que eu tive. Eu não esperançava de ver ele aqui não, entendeu? Eu nunca pensei. Sou filho de Isabel Mangueira, irmã do velho Teodolino. Conhecida por Bila. Conhecida por Bila. Mas ele se criou nesse Catolé, trabalhando que nem nós na roça, sabe? Depois, ele herdaram o pai dele. O pai dele herdou uma herança, né? Aí vendeu, foi para Triunfo, entendeu? Passei 3 anos com ele lá no Triunfo. E foi os 3 anos meus que eu passei, gente boa, sabe? Você vê, aí depois ele conseguiu, aí vai para os 3 irmãos, os 3 irmãos comprou uma terrinha no deserto. Quando voltou, trovou uma mixariazinha, fez umas casinhas, comprou uma casa, depois comprou um carrinho,
Aí comprou uma gaiola velha, um carro velho, montou com uma gaiola, estou carregando ele aqui para casa dele e melhorou a vida dele. Ele estava muito bem, sabe? Eu trabalhei mais ele de servente, ele prendeu e eu servente uns 3 dias ou 4 na casinha dele lá. Bom e bom de se trabalhar. Bom, não estou maltratando os outros, né? Estou maltratando os outros. Mas dos filhos velhos, o que mais me se deu bem comigo foi ele. A vida da gente é uma ilusão. Você vê o pai desses meninos, a idade é uma boa merda, porque o homem melhor do que tinha Fredo não tinha não, mas já estava tão velho, né? Velho. Ele ia plantar uma roça lá no Serrote do Cristo Rei, nós tínhamos umas terras arrendadas lá, e ele trabalhava lá mais nós. Plantava por conta dele. Sei. Aí o velho tem uma história de fazer madrugada, de andar cedo. E a Fredo ia tão cedo, que quando o dia clareava, ele ia chegando lá em casa. Oi, compadre, tá dolendo? Só falava, tua mãe tá com casamento justo, vai casar, velho, só viva. Era brincadeira dele, mas ele era uma beleza, velho. Agora, ele era zoadento, afobado, mas, no entretanto, era a pessoa melhor do mundo. Né? A vida é assim, né? A vida é assim. Hoje nós estamos conversando aqui. Eu nunca esperançava de te avistar. Né? Eu nunca esperançei de avistar você um dia. Vim muito na gaiola velha com você. Muito bem. Ele morou lá mais nós. Era um dia da gaiola desse ano, eu me lembro. Você levou nós para São João do Rio do Peixe, nesse tempo era teimoso, né? Eu fazia feira com a gaiola velha. Se eu fosse contar minha história e minha vida, e o que foi que eu já fiz, eu já fui arricuçado e já fui pobre de pedir esmola, e eu agora só não entrego aos pontos, armado em pé que nem batida. Acompanhados de Edifran, filho de Neto Mangueira, João Mangueira fez questão absoluta de ir ao local exato onde ele nasceu. Não teve como não perceber a sua emoção e a sua euforia, quase infantil, em rever as ruínas da casa em que ele nasceu e viveu seus primeiros anos. Apesar de não passar de um aglomerado de tijolos e destroços recobertos por terra e mato, era ali o lugar que ele fez questão de contemplar vagarosamente. Aqui era a casa onde eu nasci. Onde nasceu e viveu os primeiros anos de vida. Relatou como era aquele lugar e falou da Casa de Pedras. Foi nesta casa onde viveu a sua avó paterna, Quintina do Amor Divino. Como numa sequência de sua vida, foi até Cajazeiras, aonde chegou ainda criança, no início dos anos 30, para morar com seus pais, seu Teodolino e Dona Tuna. Mostrou a rua e o local onde era a casa que ele morou, próximo ao prédio onde funcionava a usina de energia elétrica, onde seu pai trabalhava, e de uma mercearia da família, ambos na Avenida João Pessoa, onde ele fez questão de frisar que era onde havia os carnavais da época. Mostrou ainda a rua, onde nos dias de feira vendia rapadura nas calçadas. Mas o que mais lhe emocionou foi rever o açude grande. Marra banho, pescava por lá. Onde as nossas roças que nós trabalhávamos, era por lá daqueles pés de joá, tá vendo? E por ali, assim. Tinha uma vazante do açude, o pai tirou tanto do arroz. E cujas terras no entorno pertenciam ao professor Crispim Coelho, amigo da família, e que pelo tempo que tiveram ali, plantaram naquelas terras e mantiveram uma estreita relação de amizade com aquela família. Ao rever as terras do açude, relatou passagens pitorescas e fez menção a um dos filhos do professor Crispim Coelho, o senhor Zé Crispim, que segundo ele, eram da mesma idade. Buscou um contato, e qual não foi a alegria de encontrar o velho amigo de infância, lúcido, e puderam, por instantes, reviver aqueles tempos áureos de suas vidas. O senhor é filho de Teodolino, né? Teodolino, né? Você se lembra que nós fomos fazer uma fornalha lá? Teodolino trabalhou muito com o papai ali. Ele trabalhou no motor da luz. Trabalhou muito. Trabalhou muito no motor da luz. Não era na Praça João Pessoa, né? Nós eu tinha um irmão já encostado a mim. E mais outros. Mas os mais novos não trabalhavam, mas nós dois era que trabalhávamos. E toda a nossa luta, que nós somos acostumados com a agricultura, era na terra do professor Crispim. No recreio. Principalmente o pai dele.
De volta a Triunfo, como quem percorre os mesmos caminhos de 70 anos atrás, passou no sítio Três Irmãos, onde o velho Teodolino comprou uma pequena propriedade e mudou-se com a família, no início dos anos 40, incentivado por um parente próximo, a quem ele chamava de tio Brejeiro. Da estrada, ele fez questão de mostrar exatamente onde ficavam 3 casas de taipas, sendo uma a deles. Ali ficaram pouco tempo. Falou das dificuldades da época e relatou que seu pai, apesar de inteligente e trabalhador, não conseguia se firmar economicamente por muito tempo. Nós tínhamos a casa e aqui do outro lado tinha uma roça comprida que ia lá nas Campinas. Ele trabalhava de brejeiro, que era quem tinha dinheiro para pagar serviço. Finalmente, chegou ao deserto. Uma propriedade mais próxima da cidade, onde a família se muda com o intuito de se fixar de vez. Apesar do cansaço, ele fez questão de ir ao açude e de mostrar onde era o engenho e a casa que ele fez para morar quando casou com Dona Loura. Dali nasceu uma nova história, a história da sua própria família. Mais um bocadinho. Se você for seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Vamos fazer agora um retrospecto no tempo e no espaço para que a gente possa ter uma ideia dos caminhos percorridos por João Mangueira. 12 de julho de 1924. Um sábado. Nascia no sítio Belo Monte, município de Cajazeiras, o menino João, segundo filho e o primeiro homem de Teodolino Mangueira de Souza e Tersulina Ursulina Mangueira de Andrade, Dona Tuna. Numa família de 8 filhos, ali se iniciava uma rica e intensa história. Os anos 20 do século passado se caracterizaram como uma década de grandes avanços e modernização para o mundo, para o Brasil e para Cajazeiras. Conhecida como a década entre guerras, no campo da cultura, foi marcada pela Semana de Arte Moderna de 22, que buscou a construção de uma identidade brasileira. Na Paraíba, o desenvolvimento da produção algodoeira e açucareira também traria ares de modernidade através da urbanização, da instalação da rede ferroviária, o surgimento das usinas de açúcar, entre outros avanços. Cajazeiras, naturalmente, também receberia os ventos do desenvolvimento. E é nesse cenário que o velho Teodolino Mangueira vai consolidar sua família. Vindo de Santana de Mangueira, terra onde se originou a família Mangueira, primeiro Teodolino se instalou no sítio Belo Monte e Catolé, hoje conhecido por Catolé dos Mangueira, onde dedicou-se à agricultura, mas logo se mudaria para a cidade, onde teve as mais diversas ocupações, entre elas responsável pelo gerador de energia elétrica, eletricista, comércio varejista e agricultura. Chegava aos anos 30 e com eles a Revolução, detonando o assassinato de João Pessoa, então presidente do estado da Paraíba, o que levaria no plano nacional ao início da Era Vargas. No sertão nordestino, campeava o cangaço e Lampião já era figura famosa. João Mangueira, ainda moleque, teve que embrenhar-se no mato, junto com seus irmãos e seus pais, quando Lampião invadiu Cajazeiras. Essa foi uma das muitas aventuras que marcaram sua vida. Vislumbrando novas possibilidades na vida, no início dos anos 40, a família vendeu o que tinha em Cajazeiras e comprou uma propriedade no sítio Três Irmãos, à época, município de São João do Rio do Peixe. Ali, eles passariam um dos mais dramáticos momentos da vida.
uma grande seca se abateu sobre o Nordeste. Graças a algumas criações que tinha e um pequeno estoque de feijão e farinha, conseguiu atravessar esse difícil período. Surge então uma nova possibilidade de mudança. E mais uma vez, ele vende a propriedade nos Três Irmãos e compra o sítio deserto, a meia légua do povoado de Triunfo. Aí, João era um rapaz inteligente e empreendedor. Se apaixona, se enamora e em 6 de janeiro de 1948, casa com Brasilina Ferreira, loura, e nasce dessa união 20 dos filhos, dos quais 13 sobreviveram: Zenóbia, Zeneide, Zilma, Zenaide, Eronildes, Itamar, Edinaldo, Erinaldo, Erivaldo, Erovaldo, Evilásio, Heriberto e Evandro. Triunfo ainda era distrito de São João do Rio do Peixe, quando finalmente a família Mangueira se instala e começa a trabalhar por seu desenvolvimento. Chegava o fim dos anos 50. Em 1958, João Mangueira deixa sua família e se aventura por uma das maiores experiências de sua vida: participar da construção da nova capital federal. E durante um ano, de 58 a 59, participa efetivamente da execução do grandioso projeto de Juscelino Kubitschek. Seu retorno a Triunfo coincide com a efervescência das ideias locais de separação do território de São João do Rio do Peixe e criação do município de Triunfo, projeto ao qual ele imediatamente adere e passa a compor junto às outras lideranças locais. Finalmente, em 22 de dezembro de 1961, Triunfo passa a condição de município. A essa altura, João, já com a família consolidada, investe em uma novidade para a região: a automecânica. Adquire um dos emblemas da frota automotiva triunfense, ainda hoje conhecida pelos mais velhos como Gaiola. E por muito tempo, ofereceu a única opção de transporte entre Triunfo e Cajazeiras. Os anos 60, 70 chegam. Em plena ditadura militar e a política, mais uma vez, a exemplo de 59, requer sua militância. Candidata-se a vereador em 1966. Eleito, assume a presidência da Câmara para o último biênio do mandato, que se encerraria em 1970, sendo um dos poucos a se dar conta do regime de exceção em que se vivia a época, como comprova as atas daquela Casa Legislativa. Em 1970, elege-se vice-prefeito, na chapa de João Evangelista Duarte, o lendário Doutorzinho. Uma vida política se encerra aí, mas deixou um legado, honradez e influência para a geração seguinte. João Mangueira chega aos 90 anos, sólido como uma rocha em caráter, e rodeado do maior patrimônio que construiu durante toda a sua vida: aqueles que lhe amam. Parabéns, João Mangueira, pelos seus 90 anos de vida, luta e família. Por tudo isso, por toda a nossa admiração, as nossas homenagens a vovô e os nossos mais sinceros votos de feliz aniversário,
saúde e muitos anos de vida, luta e família. Quem espera que a vida seja feita de ilusão